Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre mais um fundamento da vida cristã. E para termos vida cristã, nós precisamos ter a fé como fundamento. Amém? Então, aqui em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 32, diz assim: O que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gibeão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As suas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então aqui o escritor aos Hebreus diz que esses homens, pela fé, fizeram todos esses feitos com o objetivo de alcançar uma melhor ressurreição. Amém? Então nós precisamos, para viver a vida cristã, ter a fé como fundamento, porque está escrito que o justo viverá pela fé. Amém? 4 vezes na palavra de Deus, em Abacuque, em Romanos, no livro de Gálatas e também no livro de Hebreus, está escrito que o justo viverá pela fé. E a vida de fé é um estilo de vida. Nós precisamos crer que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta sobre tudo e sobre todos. Para realmente viver a vida abundante, você deve basear a sua fé na certeza absoluta de que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Amém? E o autor aqui, ele vai compartilhar 5 razões básicas porque ele crê que a Bíblia é a verdade. Dizer que a Bíblia é a verdade é fácil. Agora, viver respaldado por essa verdade, aí é outro desafio, faz parte da caminhada, né? Como nós falamos aqui, existe a porta e o caminho. E a fé, como um fundamento, ela é essencial para nós desfrutarmos e vivermos a vida cristã. Amém? Primeiro ele diz assim: eu creio que a Bíblia é a verdade por causa do seu conteúdo e harmonia, né? São 66 livros, vários autores, um tempo de aproximadamente distante um do outro, de mais de 1.500 anos de diferença. São 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento, e essa Bíblia, ou essa biblioteca, ela tem total harmonia, ou seja, mostrando que há uma mente brilhante por trás. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda escritura divinamente inspirada, ela é apta para admoestar, ensinar, corrigir, redarguir, para que o homem de Deus esteja perfeitamente preparado e instruído para toda boa obra. Amém? Nós vemos que os escritores da Bíblia, eles viviam em regiões diferentes, culturas diferentes, mas a inspiração do Espírito faz com que essa biblioteca, ou esses livros que estão reunidos, como a Bíblia, como a palavra de Deus, ele tenha total harmonia. Como o Senhor diz lá em Isaías, né? Eu faço conhecida as coisas do fim no início de todas as coisas. Então, o Senhor Deus é que está por trás da inspiração, da edição da palavra. E nós precisamos da palavra para alimentar a nossa fé. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter a fé como fundamento para desfrutar da vida cristã. Ele diz ainda: creio que a Bíblia é a verdade por causa do testemunho dos mártires. Irmãos, não foram poucas as pessoas que tentaram fazer com que os que viveram o período bíblico desistissem da sua fé. E muitos morreram. Muitos foram martirizados por causa da fé que eles tinham, né? Nós lemos aqui que eles foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada,
andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Diz que outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Então, essas pessoas, elas com certeza, elas tinham a fé como estilo de vida, a ponto de não amar a sua própria vida, a ponto de estar firme, até mesmo de morrer, né? É uma grande nuvem de mártires. Quando você vai estudar a história da igreja, quando você está lendo a própria Bíblia, você vai ver que muitos morreram por causa dessa fé. Outros, porém, evidenciaram a sua fé e foram livres, né, do poder do fogo, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, que foram lançados na fornalha de fogo e foram livres do poder do fogo. Diz que quando o rei chamou eles para fora, não tinha nem cheiro de fumaça, nem um fio da sua cabeça, dos cabelos da sua cabeça ou das suas vestes estava queimado. Daniel foi livre das covas dos leões. Então, pessoas não morrem por algo que é duvidoso. As pessoas só morrem porque elas acreditam de fato que aquilo era de Deus, aquilo era verdadeiro. E o autor diz aqui, que ele diz que crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade por causa dos mártires. Uma terceira declaração dele aqui, ele diz, creio que a Bíblia é a verdade por causa das pessoas que me ensinaram a crer nela. Mas nós vivemos em comunidade. E a comunidade da fé, ou a igreja onde nós congregamos fielmente, vai estar sempre nos ensinando a viver a palavra. Amém? A igreja não é um ajuntamento social. A igreja é um ajuntamento espiritual. A igreja não é uma casa de entretenimento. A igreja é uma casa de oração. Então, é importante nós observarmos que as pessoas que nos ensinam, elas nos ensinam com um objetivo. E o objetivo é a salvação das nossas almas. Tem coisas que nós não gostamos de sermos ensinados, mas se faz necessário sermos ensinados para que nós não venhamos a perder, né, e venhamos a naufragar na nossa fé, caindo na nossa fé. Então, é importante nós termos a fé como fundamento para vivermos a vida cristã como devemos viver, com fidelidade às Escrituras, com temor ao Senhor, buscando uma vida de santidade. Amém? Ele diz ainda, creio que a Bíblia é a verdade por causa daquilo que aconteceu depois da crucificação. Olha, Jesus, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nunca mais morrer. Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, defendendo a respeito da doutrina da ressurreição. Não é a ressurreição como a de Lázaro, como a de Tabita, como daquele jovem Eutico, que estava ouvindo Paulo pregar, caiu como morto. Eles ressuscitaram, mas morreram novamente. Jesus, ele ressuscitou para nunca mais morrer, e ele disse, aqueles que creem em mim também, um dia eles ressuscitarão para nunca mais morrer. Então, a crucificação, ela é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro, e nos dá uma outra direção. Quando nós cremos em Jesus, nós morremos com ele, somos batizados porque nos identificamos com ele e ressuscitamos após o batismo, após crer em Jesus, para andar em novidade de vida. Amém? Então é importante, se nós quisermos desfrutar da vida cristã, nós precisamos utilizar a nossa fé como fundamento. Louvado seja Deus. Então nós vimos aqui o que o autor disse, porque ele tinha a fé como fundamento e porque ele cria que a palavra de Deus era a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Quando foram registrados os milagres de Cristo, João disse, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Então, Jesus fez muitos outros sinais e as pessoas criam porque viam os sinais.
Hoje nós lemos e cremos. Por quê? Porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E hoje nós vemos sinais também, porque Jesus disse, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Mas João diz aqui, olha, estes sinais foram escritos e foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, a vida cristã, a vida abundante, ela é manifesta quando a fé é utilizada como fundamento. Se você não é inscrito no canal, quero convidar você a se inscrever, a comentar, curtir, compartilhar. Nós estamos nessa série sobre vida cristã e eu creio que você está sendo muito abençoado. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.